Boa tarde, querido Alisson Mascaro. Como é que você está? Tudo bem? Querido Leonardo Atushi, boa tarde, tudo bem? Espero que com você também. E vai aqui um abraço especial a todas e todos da TV 247, a Daiane, que está aqui apresentando, ancorando o programa, e a todas e todos, que alegria. É isso aí. Vai chover aí também onde você está, não? Sim, está um tempo aqui bastante carregado. É, Provavelmente porque daqui a pouco é parece que você água. está menos iluminado aí, tá tudo. Tá tudo fechado aqui, tudo escuro. Então tá bom. Bom, Alisson, antes da gente começar a nossa entrevista mensal que a gente faz sempre, talvez a gente tenha feito 2 vezes esse mês, mas nunca é demais. Mas eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo, até já contei no Bom Dia, mas vou contar novamente, porque tem a ver com esse tema que a gente colocou: política e economia, a crise como padrão, né? Eu, de segunda, bom, na verdade, nos últimos dias, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, estava aqui um grande empresário chinês, amigo nosso, parceiro, inclusive, dono do site Guanchá, e veio aqui em busca, conhecer o Brasil, buscar oportunidades, etc. e tal. E aí a gente fez uma reunião no dia de ontem, não, na segunda-feira, e dessa reunião a gente foi para um restaurante da elite aqui em São Paulo, tal, né? Recebendo pessoas importantes, tal. E aí eu encontro na porta um banqueiro muito importante que já foi presidente de instituições pesadas aqui. Não vou falar o nome dele, mas perguntei assim: mas conheci lá do meu tempo aí de editor de revista de economia. Falei, e aí, como é que você está? Tudo bem? Está otimista com o Brasil? E ele falou assim: estou muito otimista. Aliás, eu sou sempre otimista. E acho que a gente tem que apostar no ratinho. Eu falei, por que o ratinho? Não, porque se não for o ratinho, o Lula vai ganhar a eleição. O Flávio perde. Eu falei, e qual o problema do Lula ganhar a eleição? Aí ele ficou um pouco incomodado. Então, eu queria dizer, porque eu estou trazendo essa história porque hoje é mais um dia em que o dólar está caindo, bolsa batendo recordes, aquela coisa toda, né? A gente está vivendo um momento de euforia nos chamados mercados. Mas parece que isso nunca é bom, né? Parece que mesmo quando o Brasil está bombando, o discurso é o discurso da crise. E aí eu queria só fazer essa introdução e te passar a bola para uma reflexão, então. Querido Leonardo, há três coisas que não mudam em termos de ideologia: militares, os grandes conglomerados de comunicação de massa e a cabeça do empresariado, a cabeça da burguesia. Estas três mentalidades são estruturalmente de direita, são estruturalmente reacionárias. Por mais que um governo possa fazer crescimento econômico em favor da burguesia, por mais que um governo possa lutar por soberania prática, e isso é fundamental ao mundo militar, às armas, e por mais que um governo não faça uma plena democratização dos meios de comunicação e mantenha os termos dos aparelhos ideológicos como se apresentam, mesmo assim, para militares, grandes conglomerados de mídia e redes sociais agora, e também para a burguesia, isso não é suficiente. Então, sempre a burguesia é contra qualquer projeto nacionalista, progressista, de esquerda, que dirá revolucionário ou qualquer coisa dessa. Isso para nós é uma espécie de carimbo, toda vez sendo batido, de que não vai mudar, nunca mudou. Enfim, a Globo passa não sei quanto tempo e é a mesma. Antes dela, os diários associados, enfim, os golpistas de antanho, enfim, daquele tempo lá, contra o Vargas, contra o Juscelino, contra o Jango, coisas dessas. Então, este é um padrão. Ou nós modificamos as bases relativas desse padrão, ou não temos solução. Uma das possibilidades de mudança é depender menos dessa classe burguesa capitalista. Quando eu falei aqui de Vargas, Juscelino e Jango, o projeto varguista, ao menos num segundo momento do Vargas, enfim, no momento de um Vargas que já não estava mais tão ligado àquela velha política reacionária, mas um momento mais nacionalista, ele fez com que a solução brasileira passasse por empresas estatais. Com isso, o grosso da economia brasileira não passaria na mão dessa gente, nem passaria pela cabeça dessa gente. Enquanto nós não investimos nesse grande processo
ou de condução pelo Estado, ou então de direta participação das massas, ou seja, empresas públicas ou empresas sociais, manifestações de organização cooperativa. Enquanto nós não chegamos nesse nível, ficar na dependência dessa mentalidade apenas troca o endereço. Hoje é Faria Lima, 50, 100 anos atrás, era a gente lá de Copacabana, nem isso era, enfim, a velha elite carioca, troca de lugar, mas a mentalidade é a mesma. Então, passa ano, sai ano, essa gente sofre no momento, por exemplo, da pandemia, a economia vai para baixo, mas quando volta para cima, continua com a mesma ideologia. Então, isso para nós é uma prova de que não tem o que convença quem não quer ser convencido. Interessante. E aí eu queria aproveitar o comentário da querida Roberta Graff, está dizendo: não existe democracia no capitalismo, só pequenas aproximações. Vendo esse cenário, Alisson, será que a gente pode pensar que aquilo que a gente conhece por democracia é simplesmente, vamos dizer assim, um simulacro de democracia controlado pelas elites, pelas classes dominantes? E isso explica, inclusive, a resposta do personagem que eu trouxe, quer dizer, não, o Brasil só vai estar bem quando tivermos alguém que de fato trabalhe explicitamente em prol dos mais ricos. Quer dizer, que eu acho que foi isso que ele tentou expressar. Esta dimensão, querido Leonardo, e vai um abraço aqui à querida Roberta Graff, um abraço muito especial. Eu quero dizer que esta dimensão, um abraço também à querida Dora, que está aqui. Dora bombou aqui na TV 247, né? Que beleza. Acompanhe a entrevista dela, especial, que foi esse final de semana, e que me deixou muito feliz vê-la com você, querido Leonardo, nesse final de semana. Acompanhe a entrevista dela. Então, esta dimensão da democracia, eventualmente, é um dos eixos mais sensíveis e cruciais do debate e da disputa ideológica de 200 anos. Não é recente, não, é de muito mais de um século. Por que isso? Porque o capitalismo se apropria de uma forma de dominação política, a qual dá o nome de democracia, e faz com que esta forma seja valorizada, seja posta como sendo preferível e desmerece outros modelos de organização. Obviamente, alguns desses outros modelos de organização são horríveis, são nocivos. Estes, por exemplo, de poderes totalmente vinculados a uma pessoa, àquela configuração, eu diria, narcísica, ou então o Estado e o poder como propriedades privadas de alguém. Isso que se costuma chamar por aí de ditadura, isso que se costuma chamar muitas vezes com graus variados de autoritarismo. Tem gente que gosta de chamar isso, eu não chamo assim, mas os autores de direita chamam a um extremo disso de totalitarismo, porque esse totalitarismo carrega toda a crítica na figura que totaliza, mas esquece de dizer que essa figura não totaliza contra o todo social, ela é totalmente apoiada pela burguesia, pelos estamentos, pela ordem política. Então não é a figura que encarna esta condição totalitária o problema, é toda uma ordem. O fascismo, o nazismo, não é só um problema do Hitler e do Mussolini, é um problema de uma estrutura das sociedades capitalistas alemã e italiana. A mesma coisa lá com Hirohito no Japão. O problema não era só o Hirohito, era o domínio imperial japonês. Pois bem, dizendo isso, observem como qualquer tentativa de tomada de poder pelo povo, de tentativa de transformação social, é sempre denunciada, é sempre machucada em termos ideológicos, essa tentativa, pela instrumentação burguesa que vai dizer: não tem democracia, agora o povo está no poder, agora vem barbaridade. O dia que Robespierre pegou o poder na Revolução Francesa só veio terror, é sempre assim. Então o tempo bom é o tempo que a burguesia manda, que o nobre manda, que a aristocracia manda, que os reis mandam. Isso é a ideologia de sempre. Uma das formas de nós avançarmos nesse sentido, a que seria inclusive mais correta, é a que eu propugno, é aquela que eventualmente se pode ter como modelo científico mais apurado, mais organizado, é dizer que o capitalismo não é democrático. Porque efetivamente o que nós temos é
a concentração de poder na mão da burguesia. O que ocorre é que algumas burguesias, alguns estados burgueses, não todos, e não alguns sempre também, eles permitem um processo que é a de aferição popular a respeito de quem fica à testa do maquinário do Estado. Então, pode ser Biden, pode ser Trump, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, Fernando Henrique, Dilma, Collor, etc. Esta possibilidade é da escolha de quem está por cima, quem vem à testa. No entanto, não muda a estrutura do aparelho do Estado. Isto não está disponível para eleições. Ninguém vota para fazer com que o Estado seja menos estamental, menos ligado à burguesia. As coisas não se dão nesse nível. Então, o que estou dizendo aqui é que é preciso desmontar esta falácia de ideologia que se chama democracia. Nenhuma sociedade capitalista é democrática, porque o dia que o povo quiser votar por sair da exploração, nesse dia a eleição não vale. Se a eleição pudesse chegar a coisas decisivas, proibiriam a eleição. Tanto é que toda sociedade que começa a votar em gente que pode arranhar, transformar as estruturas sociais, há um golpe. Então, o dia que o Lula começa a fazer alguma coisa, a Dilma começa a fazer alguma coisa, acaba ali. Enfim, vem o Temer. E depois vem um tal controle ideológico que chega no Bolsonaro, chega na extrema-direita. O que estou dizendo é que há uma possibilidade, inclusive, de organizar um modelo de constituição a respeito daquilo que o povo pensa, para que o povo pense em favor do capital. E isso existe em todas as sociedades capitalistas. Só há capitalismo com aparelhos ideológicos que organizam o capital. Então, família, religião, escola, universidade, meio de comunicação de massa, empresa, todo esse complexo faz com que o povo seja de direita. Aí pergunta para o povo, em quem você quer votar? Aí quem não é de direita e quer transformar a sociedade, quer melhorar a sociedade, tem que ajoelhar no milho e dizer, eu não sou de esquerda, eu estou aqui tentando fazer com que você coma um prato de comida. Não pode falar, inclusive, para politizar o povo, porque o povo não vai votar em quem quiser politizá-lo ou falar algo que ele não quer ouvir. Então, primeiro prepara o povo para pensar conforme o dominante, aí põe o povo para votar nos candidatos do dominante. Então, isto é aquilo que se chama de democracia. Nós poderíamos dizer que nenhuma sociedade do mundo tem o domínio do povo. Ela é sempre uma sociedade dominada pelos grupos e classes que concentram o poder econômico e também, lateralmente, junto com isso, o poder militar. De vez em quando, muito raramente, existe alguma contradição entre poder econômico e poder militar, mas, via de regra, é um bloco só. Então, o que estou dizendo é que não há democracia. Podemos riscar isso do mapa, não precisamos nem sofrer com isso. Mas, eventualmente, quem me acompanha aqui, querida companheira e querido companheiro, ele tem dificuldade para parar uma conversa de 5 minutos e explicar uma coisa como essa para um interlocutor, alguém da família, um amigo, grupo de WhatsApp ou coisas assim. Para arredondar em termos que não são exatos, nós deveríamos vencer essa dimensão de que o povo tem poder quando aperta um botãozinho numa urna ou põe um X num papelzinho. Isso não é poder. Isso é uma manifestação de escolha a partir de todo um complexo de dados já estruturado. É só o momento final da história. É mais ou menos como dizer assim, o cardápio inteiro do restaurante é esse, e chegando na mesa, eu pergunto para você se você quer com sal ou sem sal. Mas o cardápio já está dado. Aí a pessoa diz, nossa, olha como eu estou aqui interferindo na culinária deste restaurante, chega na mesa e me pergunta se eu quero sal ou não quero sal. Essa é a porta de janela democrática. O resto não muda. Pois bem, a outra opção, mais rápida, é dizer assim, no capitalismo, a democracia é controlada pela classe burguesa. Queremos uma forma de democracia controlada pelo povo, pela classe trabalhadora. É um jeito de tentar sair deste impasse e dizer, na prática, quem manda no capitalismo não é a democracia popular, é o povo adestrado para votar em candidatos do interesse da burguesia. Mas como é que vota nesses candidatos? Basta dizer que as redes sociais, que informam para 90% da população do Brasil e do mundo, se não for 100%, as redes sociais, elas têm algoritmos. Então, um deputado como esse de Minas Gerais, que é o mais votado, qualquer pessoa que o sistema econômico, ideológico, escolha para ser preferível, essa pessoa tem visualização, tem
exposição, tem alcance, o algoritmo chega para todo mundo, e todas as palavras que forem críticas são rebaixadas, os algoritmos não valem, de tal modo que vocês, todas aqui, todos presentes, podem ter o melhor argumento do mundo, podem até falar de um modo mais, eu diria, candente, claro, didático, e alguém falar as coisas mais estúpidas, mais horríveis de modo hermético. Se o algoritmo prefere aquele terá exposição e o resto não tem. Eu não quero chamar isso de democracia. Ou então, se quiserem chamar, digam, é o controle burguês da sociedade para que o povão vote ao cabo em quem a burguesia quiser. Exatamente. Só vai lá referendar. O Léo Góes está dizendo, ó, Estado e Forma Política é o livro decisivo do professor Mascaro sobre o tema, obrigatório. Eu queria gostei muito desse comentário aqui da Antônia, dizendo assim, professor, já estou desanimada com o sistema, com as engrenagens dele. Assistindo essa aula, estou mais esclarecida e mais desanimada, né? Continuando aí nos exemplos concretos, ontem a gente teve um jantar também com esse pessoal da China, né? E a gente falava da revolução na China, de uma possível revolução no Brasil ou não, e tal. E aí, curiosamente, esse amigo chinês estava em Brasília no domingo, no dia dos raios que caíram sobre o Nicolas Ferreira, né? E ele achou aquilo muito bizarro, né? Políticos brasileiros, evangélicos, convocando uma gadaiada, né? Para a gente falar com palavras assim que as pessoas entendam, para libertar o Bolsonaro e levando o raio, né? E aí a gente estava refletindo sobre isso, e o que a gente tem no Brasil, na verdade, bancada evangélica, sendo bem claro, é uma infiltração venenosa, é um câncer na sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira já está corroída por esse câncer há muito tempo, e a estratégia, vamos dizer assim, de quem está disputando eleições, porque esse é o jogo, né? É tentar lidar com o câncer, né? De uma maneira assim, não, peraí, vamos negociar, então, vamos ver se a gente consegue uns votos do câncer, né? Uns votos da doença, e não enfrentar de uma maneira... Porque num país sério, os países sérios, na verdade, e é o caso da China, por exemplo, não permitem esse tipo de infiltração na sociedade, né? Eu refleti, inclusive, quer dizer, que é tarde demais até para combater esse veneno que se instalou na sociedade brasileira. Porque realmente, Alisson, essa sensação de cansaço da Antônia, eu tive no fim de semana, ao olhar para o Nicolas, para aquelas pessoas, e pensar que isso talvez possa ser o futuro da sociedade brasileira, né? Porque é o seguinte, quer dizer, aqui abrindo para o nosso público, a gente está aqui desde 2017, então são 8 anos no YouTube, praticamente todos os dias, lutando para esclarecer as pessoas, para trazer argumentos racionais, etc. e tal. E, de repente, a ignorância vai vencendo, a ignorância vai crescendo, 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 crescendo. Mas o que me incomodou não foi só ver a bancada evangélica, foi ver como os meios de comunicação grandes, CNN, Metrópolis, tal, dão cobertura para na verdade, um delinquente da política, né? Que em qualquer país sério não teria espaço na política, porque trabalha contra os interesses da sociedade, e aí dizendo, o Nicolas vai fazer isso, o Nicolas vai visitar as vítimas do raio, o Nicolas vai fazer tal coisa. Ou seja, a mídia valida a estupidez, né? E a estupidez vai avançando, porque a estupidez ela é legitimada por esse sistema. E aí eu estava até refletindo, né? A metáfora que eu usei é o seguinte: no Brasil, as pessoas que querem defender a soberania e o interesse nacional, elas nadam contra a corrente, né? Você nadar a favor da corrente é muito mais fácil, a correnteza te leva. Nadar contra a corrente cansa, né? 8 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos, não aguento mais, né? Então é um pouco isso, quer dizer, a sensação de sempre estar nadando contra a corrente, porque toda estupidez no Brasil é premiada, né? O Brasil é um país que, de repente, acha normal colocar o Nicolas Ferreira na presidência, ou colocar Michele Bolsonaro na presidência, o próprio Flávio Bolsonaro na presidência. Então, como lidar com esse desânimo aqui da Antônia Nascimento, e meu também, né? De certa maneira, em certas ocasiões. Sim, querido Leonardo, vai um abraço aqui à Antônia. Eu prometo, se o Leonardo me der a possibilidade, que eu farei uma live especificamente sobre um tema que é
o da mobilização da esperança entre nós que somos de esquerda, todas e todos que lutam para transformar a sociedade. Porque eu farei uma live especial para isso, inclusive. É preciso avançar muito nessa reflexão. Porque uma das características do capitalismo de 50 anos para cá, que marxistas chamamos de pós-fordista, um capitalismo ainda mais financiarizado, ainda mais sanguessuga da sociedade, uma das características do capitalismo nos últimos 50 anos é o de exacerbar o sofrimento psíquico das pessoas e de não permitir encontrar possibilidade de transformação social. Porque, efetivamente, o sistema é tão organizado, é tão estruturado em marcos, eu diria, bem amarrados, que as tentativas elas vão falhando uma a uma. Antônia, eu me permito aqui usar um exemplo de um mês que ele, para nós, talvez ele não tenha sido tão decantado ainda como ele deve ser decantado. Querem um dos exemplos daquilo que pode parecer e é desânimo das lutas do mundo? Eventualmente, um dos países que mais mobilizou a sua sociedade em sentido crítico em todo o século XXI, estamos em 2026. Então, 25 anos, um quarto de século. Em um quarto de século, o país que, aonde estava, para onde chegou, porque há países que eventualmente já estavam mais mobilizados, vieram de alguma revolução, mas de onde estava para onde chegou, o país que deu o maior salto de conscientização e luta nestes 25 anos, não estou falando da China, fez uma revolução há quase 100 anos. Aquela foi, sim, uma revolução enorme, a Revolução Soviética, etc. Eu estou falando agora, recentemente. Foi a experiência do bolivarianismo na Venezuela. Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Pois bem, não teve mobilização maior do que esta nos tempos do século XXI. E há um mês, todas e todos do mundo ficamos estatelados, porque um país que teve um povo cultivado politicamente nos últimos anos, teve uma mobilização, um país que deu arma para o povo, que é um dos exemplos mais belos de aposta, isso sim democrática. Povo, você vai se organizar e se defender, porque o povo só consegue se defender com arma, porque tacam arma no povo, atiram no povo, então o povo em arma. Pois bem, tudo isso, no entanto, não foi suficiente para bloquear o imperialismo, os Estados Unidos, de virem e tomarem o presidente do país, a sua esposa, matarem dezenas, se não centenas, de pessoas, venezuelanos e venezuelanas heróicos, e cubanas e cubanos heróicos, e o presidente da Venezuela está preso, neste momento, em Nova York, e o mundo continua. E as pessoas continuam nos seus lares, o trabalho acontece, o noticiário das televisões, das rádios, da internet, está tudo igual, e tem um presidente legítimo preso em Nova York. E os presidentes do mundo tomam café. E isso está lá. Então, para nós é chocante observarmos que quem luta passa por isso, sofre uma situação como essa. Isto, a princípio, é de um horror extremo. É a fala da Antônia. Isto nos exaure em termos de energia. Pois bem, agora vem o decisivo. Por que eu penso que isso aqui é fundamental? Em primeiro lugar, porque nós não devemos deixar de ler este horror. Se alguma pessoa disser assim, não, tá bom, é só o caso da Venezuela, não vai acontecer de novo, eu não aceito esse idealismo burguês travestido de forma, enfim, poliana de ver o mundo. É errado. Nós temos que chegar àquilo que é o nível concreto material de cientificidade. Os Estados Unidos fizeram isso com o Nicolás Maduro, podem fazer com qualquer um, e fazem a toda hora. Não precisam pegar no Palácio Presidencial, mas pegam do outro jeito. Enfim, Gaddafi, o presidente de não sei que país, Primavera Árabe.
Só um ponto, né? Aliás, esse tema entrou também ontem na discussão, né? Aliás, na discussão não, numa entrevista que eu fiz ontem com o professor Luiz Gonzaga Beluso, e algumas pessoas acham, não, mas veja bem, essa questão do sequestro do Maduro é inédito. Bom, eles assassinaram Allende, só que não era uma coisa tão explícita assim, né? Quer dizer, então, assassinato de presidente já aconteceu pelas mesmas forças, né? Então, Já, os Estados não Unidos é não tem novidade. um dia da sua história que não tenha sido imperialista e que não tenha sido um horror. E aí, inclusive, eu quero bater nessa esquerda liberal desgraçada, que tem todas as energias do mundo para dizer que esse tempo histórico dessa esquerda liberal vai acabar. Enfim, aguardem. Porque essa esquerda liberal diz assim: qual é o índice de democracia do mundo? São os Estados Unidos. Aí medem os países conforme isso. Essas ONGs desgraçadas, que ficam medindo transparência, nível de democracia, pegam por modelo os Estados Unidos. Isso devia ser a vergonha mais absurda do mundo. Os Estados Unidos podem servir para 1000 coisas: modelo de imperialismo, modelo de destruição do mundo, destruição do meio ambiente, pobreza dentro da sociedade riquíssima, que é o caso deles, mas democracia não serve. Fizeram com a Allende, fizeram... Enfim, a lista vai imensa. Eu posso falar de país enorme, grande, enfim, estrondoso em termos de impacto, até pequenas ilhas como Granada. Quem nunca ouviu falar da história de Granada? O que os Estados Unidos fizeram com Granada? Procurem por aí na internet. Aliás, as pessoas não sabem nem que Granada existe, que é um país, é uma ilhazinha, uma das menores do Caribe, se não for a menor. Vejam o que os Estados Unidos fizeram nessa ilha. Então, isso para nós é de um tal modo escandaloso que esta dimensão não é novidade. Os Estados Unidos são isso. Isso é o capitalismo, porque alguém vai dizer, mas os Estados Unidos começaram isso no século XX, antes não tinha. Gente, tinha a Inglaterra que fazia isso, apenas não com tantas armas, porque eram as armas do século XIX e XX. A Bélgica, aquele horror que a Bélgica fez num povo belíssimo da África, que é o povo do Congo, e que tomou aquele território imenso, milhões de seres humanos, e fez daquilo propriedade particular do rei da Bélgica, e aquilo virou Congo belga. Esse horror de destruir seres humanos num país no nível de violência bárbaro, é isso que tivemos e temos até hoje. Pois bem, até aqui é a desesperança. Porque é fundamental que nós não nos abandonemos nela. Isso aqui agora vai o ponto decisivo. Porque até aqui, esta esquerda liberal, essa aí, ONGs, essa gente que parece boazinha, Partido Democrata dos Estados Unidos, Biden, Kamala Harris, e Obama, Clinton, e a mulher do Clinton, a Hillary e outros mais. Essa gente diz assim: tem que mostrar para o povo que não tem oportunidade nenhuma mais a não ser viver como sofredor dentro do capitalismo. Na Coreia do Sul, o povo tem níveis de sofrimento psíquico inenarráveis, porque é uma sociedade de hipercompetitividade para um mercado cada vez mais curto, assim pelo mundo inteiro. Pois bem, é uma estratégia da esquerda liberal dizer que não há alternativa. Então as pessoas têm que se alarmar e perder a esperança. A direita já nem quer dar esperança, porque ela taca a bomba e nem pergunta sobre esperança ou desesperança, não é assunto. A dita esquerda liberal, que a gente devia ter vergonha na cara e não chamar de esquerda, enfim, o liberalismo, ainda que seja esse, uma franjinha dita progressista, esse liberalismo que é a direita, porque chamar centrão aqui no Brasil de direita, de centro também é uma vergonha, é quase a extrema-direita, enfim, tá lá. Pois bem, essa gente quer mostrar que não existe hipótese e alternativa. A grande tarefa do século XXI é sermos capazes de ganhar, eu diria, musculatura emocional, psíquica, subjetiva, teórica e prática, para saber que a transformação do século XXI será uma transformação que nos exigirá um enfrentamento, não igual, mas no mesmo nível de posição e, eventualmente, de sofrimento daquela do século XIX e do século XX. Não pensem, todas e todos, que as revolucionárias e os revolucionários do século XX sofreram menos que nós. Morreram, foram para a prisão, torturados, dilacerados corporalmente e, em especial, subjetivamente. Então, precisamos entender que esta narrativa que o século XXI vem fazendo,
de que nós temos que falar sobre o sofrimento para que haja acolhimento e a gente possa resolver em um segundo. Isto não é possível, porque o capitalismo não acolhe. É preciso dizer, não há acolhimento. As pessoas morrem. O Nicolás Maduro está lá preso em Nova York e o mundo está pouco se lixando para ele. As pessoas fazem declaração protocolar. O mundo anda, o negócio anda, os negócios andam. O capitalismo quer lucro, quer explorar. Pois bem, como é que nós suportamos isso? Eu farei uma live com o Leonardo, querido, apenas para tratar filosoficamente, teoricamente, politicamente, de quais são os horizontes que nós devemos ter e que precisamos para isso. Agora, o fato é... Diga, Leonardo. Não, só um parênteses, porque é interessante esse exemplo do Nicolás Maduro, né? Sobre a indiferença do mundo, né? A Dora Rodrigues está dizendo, recebi meu livro, Crítica do Cancelamento, agora, obrigado, tal. E ela ficou feliz com isso, porque tem tudo a ver com o que aconteceu com você. Né? Você foi agredido, né, de uma maneira absurda e o mundo continuou andando, inclusive as pessoas de esquerda. Ninguém parou para pensar. Né? Poucos se solidarizaram publicamente. E no caso do Nicolás Maduro, a vida é vida que segue o jogo, segue o baile. O Marco Rubio ontem soltou uma mensagem dizendo: se Delcy Rodrigues não cooperar, vai ter o mesmo fim que o Nicolás Maduro. Então é sempre o poder da força. E isso explica também, Alisson, o fato de você ter recebido pouca solidariedade. Por quê? Porque, não, mas se eu ponho a cabeça para fora, vai acontecer a mesma coisa comigo. É a força da violência, né? Você foi alvo da violência. Então a violência é assim, quer dizer, foi assim com você, foi assim com o Nicolás Maduro e é assim com muitos outros, né? Só queria fazer essa reflexão e agradecer a Dora aqui, que está feliz com o livro. Né? Coisa boa. Vai um abraço à Dora, querida. Também uma alegria ver tanta gente enviando as mensagens também na TV 247, dizendo que recebeu o livro, que está acompanhando a reflexão do livro, enfim. E quem quiser saber do livro e comprar o livro, lá no site da Contracorrente. O próprio Leonardo depois até pode passar o link aí da Contracorrente. Pois bem, por que isso para nós é decisivo? Porque um modelo do que se chama de liberalismo progressista, queiram dar o nome para isso que seja, enfim, liberalismo progressista é mais ou menos como ornitorrinco cruzado com um ouriço, dá não sei o quê, enfim, é uma espécie de não existente, mas que as pessoas tomam pelo nome. Este liberalismo progressista tem um propósito de dizer que a sociedade é o horror e que nós não vamos sair dela. Então, eu quero alertar, inclusive, para coisas que eu já falei em outras entrevistas aqui para o Leonardo Atush, querido, e para a TV 247. Olhem a tendência que as pessoas têm a ficar alarmadas e só se ocupar de questões como, por exemplo, do meio ambiente, da ecologia e esquecer as questões sociais. Então, elas dizem assim, o mundo vai acabar, porque o aquecimento global é não sei de quanto, porque é verdade que é isso mesmo, porque Donald Trump está querendo a Groenlândia, porque por lá a rota abriu, o navio passa, o degelo faz com que rotas até então desconhecidas possam ser navegáveis e coisas mais. Tudo isso é verdade. Mas o problema não é o saquinho de lixo que a senhora e o senhor têm na sua casa e que não é reciclado e que a senhora e o senhor não aprenderam ainda a separar a garrafa da casca da banana. Tudo bem, é uma questão a ser feita. O fundamental é a lógica que destrói terra, que desmata a Amazônia inteira para soltar pasto, fazer pasto para boi soltar. E aí daí essa boiada, enfim. Aí mataram o menino da porteira, não tem mais porteira para segurar esse gado para chegar em Brasília. Então é um problema também, Leonardo, da falta de porteira nesses Minas Gerais da vida. Enfim, acabou a porteira de Ouro Fino, acabou, o gado vai solto para Brasília. Bem, então tem isso. Isso é um clássico, né, Adson? Isso é um clássico do sertão brasileiro, vamos dizer assim. Né? É um clássico, enfim. O Leonardo, que é do Triângulo, e eu, de Catanduva, enfim, não podemos desperdiçar a chance de zoar. Pois bem, quem não sabe quem é o Menino da Porteira, também procure por aí. Quem também não sabe quem é o Menino da Porteira, não devia nem estar ouvindo a gente aqui, precisa se informar. Não, pois bem, não é assim também. Não, claro. Vai ter a chance de conhecer. Sim, terá a chance. Então, o que estou dizendo é que esta forma de dizer que o problema é a ecologia, tudo isso é um mecanismo para alarmar o mundo e desfocar daquilo que é o central.
O central da crise ecológica do mundo é o capitalismo. É a terra da Amazônia que tem dono, e ele faz com a terra o que ele quer. Então, isso é um exemplo. O outro é toda a estrutura petrolífera do mundo que o Trump quer pegar da Venezuela e que não permite uma transição energética ou algo assim, e que ele acirra o mundo inteiro para ser uma disputa de petróleo. Portanto, está aí um problema. Isso é capitalismo. Business as usual. Enfim, isso é lucro, negócio, só isso. O que estou dizendo é que quando nós nos focamos nessas outras dimensões que não a central do capital, nós perdemos o empuxo, nós perdemos a condição de avançar, de lançar-se, de nos lançarmos, aqui dizendo mais diretamente, aquela que é a luta de transformação social. Olhem como é que a esperança tem que ser construída. Eu pergunto a todas e todos aqui presentes, pode acontecer que Brasil, outros países do mundo, passem pelo que passou a Venezuela? Senhoras e senhores, Cristina Kirchner, neste momento, está presa domiciliarmente na Argentina. Nós nos esquecemos disso. Ela está lá. E isso é de uma vergonha escabrosa. Macri está andando por aí. O Domingos Cavallo viveu tranquilamente. O Menem viveu tranquilamente. E assim vai. E este cidadão que governa a Argentina governa. Isso é um absurdo. Então, toda vez que se luta para transformar o mundo, o resultado é isso. Por que, no entanto, nós precisamos articular uma subjetividade suficiente para fazer a luta de transformação social? Porque nós não devemos ter por orgulho estas imediatitudes do reconhecimento da sociedade capitalista. E o que vem a ser isso? Fulano ganhou uma eleição. O outro ou a outra ganharam uma condição institucional tal e qual, um cargo, algo assim. Quem for capaz de suportar a perseguição do mundo será a maior pessoa do seu tempo histórico. Então, Leonardo querido, quando se pensa assim, 247, que começou naquele tempo de horror, que foi o final do governo Dilma, início do Temer, a TV 247, o site já de antes. Mas aquele horror, quando se vê hoje o Brasil aplaudindo um gado chegando em Brasília, quando se vê qualquer outra coisa, o gado é o de hoje, de ontem foi outro horror, amanhã será outra coisa, amanhã vai vir disco voador, de Varginha, sei lá o quê. Enfim, todo dia vem uma novidade inesperada até então. Pois bem, quando se olha para tudo isso e se pensa, tudo que a gente fez não valeu para nada, eu quero mostrar exatamente o contrário. Se não fosse o 247, uma multidão no Brasil não se conhecia. De gente que está na luta, de gente que está querendo ter informação e crítica, e esta gente hoje é articulada. Essa gente hoje tem mecanismo para se conhecer. Não fosse o 247, não tinha governo Lula, porque a esquerda do Brasil estaria tão menor que as pessoas tendencialmente ou não votariam, ou votariam na direita total mesmo, enfim, qualquer coisa dessa. Então o que eu quero dizer é que nós não percebemos esse heroísmo de chegarmos até aqui. Isso já é heróico. Como Nicolás Maduro, ter estado até esse momento é heróico. Ter governado até esse momento é heróico. Então, fundamentalmente, a história é escrita sem que nós saibamos como continua na página do amanhã. Nós escrevemos o hoje. E este hoje tem que ser escrito organizando todas as energias para que o amanhã seja de transformação, para que amanhã a história nos reabilite. Então, eu não sei se o Leonardo sabe disso, não sei se todas e todos sabem disso, Samuel Weiner, de última hora, não sei se sabem disso, passou um final de vida triste, tanto eu não sei se o Leonardo sabia que o Frias, dono da Folha de São Paulo, lhe deu emprego, sabia disso, Leonardo, ao final da vida? Até falando nisso, uma coisa interessante, o último emprego do Samuel Weiner foi dado pelo Domingo Alzugaray, ele terminou na Isto É. E uma vez, eu fui muito próximo ao Alzugaray, né? E uma vez eu perguntei para ele, Domingo, quem foi o melhor jornalista que você conheceu? E ele falou, Samuel Weiner, sem dúvida. Né? Então, eu achei muito interessante. Ele tinha uma salinha lá na Editora 3. Então, imaginem que o Samuel Weiner, quem foi, a glória que foi,
passou os dias finais da vida nos empregos que podia ter. E ele foi simplesmente a figura mais referencial do século XX. Qual é o nosso dever no século XXI? Louvar a memória destas e destes grandes que foram antes de nós. Por que eu insisto aqui com todas e todos vocês? Porque amanhã alguém louva a nossa memória. O 247 será, como já é, o grande órgão que organiza a esquerda do Brasil e que organizar quer dizer, inclusive, tornar o que era átomo, molécula. Isso é química orgânica. Atomística é ver átomo por átomo. Química orgânica é organizar. Isso é organismo. Junção de partes. O 247 nos junta, todas e todos. Pois bem, nos dá um sentido. Daqui para frente, nós devemos louvar esta luta que já foi. Por quê? Porque o capitalismo, agora vem o decisivo, porque há esperança. O capitalismo é um regime de crise. E aqui vem o central do que eu quero dizer hoje. Este regime de crise, não é que a crise é algo que o capitalismo não queira. A crise é o objetivo do capitalismo. Trump ganha politicamente, militarmente e, principalmente, economicamente com a crise. Então ele cria a crise na Venezuela, toma o petróleo. Toma, enfim, na mão grande. Aí ele cria uma crise com a Europa, por causa da Groenlândia, pode até pegar a Groenlândia, pode não pegar, mas com isso ele já estraçalha as condições da Europa. A Alemanha, que foi posta de joelhos para ter que apoiar a política estadunidense e da OTAN contra a Rússia, teve que ficar do lado do tal Zelensky, da Ucrânia. A Alemanha, desde que teve esta posição totalmente submissa, totalmente não autônoma, ela não consegue crescer mais economicamente, ela no máximo empata. Faz 3 anos que ela não sai do lugar, ela tem um nível de crescimento econômico vegetativo. A Rússia cresce, a China cresce estrondorosamente e a Alemanha empacou. Então, observemos nós que esta articulação dos Estados Unidos faz crise na Alemanha. Num mercado dos Estados Unidos que já não consegue competir mais com o mesmo nível de engajamento e de dianteira, como o mercado chinês, eu estou dizendo na indústria, especificamente. Na indústria, os Estados Unidos já não conseguem ter a dinâmica da China. Olhem a estratégia, porque a crise é estrutural para a acumulação. Tudo bem, não consegue produzir como a China, não tem incremento tecnológico como a China, não tem produção de massa no nível que a China tem e, portanto, barateando os custos como a China barateia. Tá, quem produz industrialmente além disso? A Alemanha. Não chega no nível dos Estados Unidos, mas é o motor industrial da Europa. Muito bem, os Estados Unidos, sucateando a Alemanha, tomam o espaço da Alemanha. Nisto, pode ser 5%, a China 60%. Mas esse 5% dos Estados Unidos que ele toma da Alemanha faz com que ele ganhe um espaço econômico e um fôlego por 5 anos. Você tocou num ponto fundamental, Alisson, quer dizer, porque eu tenho assistido várias lives assim dos grandes pensadores internacionais e tal, e esse é o estágio do imperialismo, do capitalismo. Como eles não conseguem, existe o pânico em relação à China, e diante da incapacidade, eles partiram para o saque dos próprios parceiros, né? Dos próprios aliados. Quer dizer, então, revólver na cabeça da Venezuela, revólver na cabeça do Canadá, da Dinamarca, da Alemanha, e assim por diante. E daí, a tática de Donald Trump e do imperialismo dos Estados Unidos não é uma tática de resolver a crise. Sempre foi, no capitalismo, a tática de lucrar com a crise. Então, desde que existe sociedade capitalista, existe crise. Alguém pode dizer assim, nossa, mas eu nasci, já falavam de crise, e eu estou morrendo e continuo falando de crise. Sim, porque a crise é o negócio do capitalismo. O capitalismo não quer resolver a sociedade, não quer dar pão para quem tem fome, casa para quem não tem teto, nada disso. O capitalismo quer viver de crise. Só que esta crise, ela se arma em cada tempo histórico de um jeito. A crise de 29 foi uma, a de 2008 foi outra, a de 2008 não acabou até agora, estamos em 26. Leonardo, daqui 2 anos faz 20 anos da crise de 2008. Enfim, e ela está presente. Olhem, não é de crise de 10 anos, vai fazer 20 anos que essa crise existe. Pois bem, então nesse movimento, o que estou aqui dizendo é que os Estados Unidos, observam, eu não tenho mais competição com a China, não consigo.
No entanto, eu tenho todo um sistema satélite meu que, se ele começar a derruir parcialmente, eu pego isto e, como essa gordura por aí, me aguento por não sei mais quanto tempo. O tempo de vida do Trump, o tempo de cálculo do capitalismo é amanhã. Enfim, é o negócio do ano. Enfim, é o tempo de um CEO numa empresa. Ele não quer pensar a empresa para daqui 100 anos. Ele quer pensar no seu triênio, quanto ele ganha de lucro, quanto ele tira da empresa. E se a empresa acabar amanhã, os seus funcionários forem demitidos, tanto faz. Ele está pensando nele. Então, senhoras e senhores, é mais ou menos como aquela ideia de que a crise do capitalismo é uma espécie de leão, e aí os Estados Unidos saem correndo e a OTAN sai correndo junto. O resto da OTAN, a Europa, sai correndo junto. E um pergunta para o outro, mas você tem a ideia, Trump, de que você, desse jeito, sem saúde, os Estados Unidos tão desestruturado como está, vai conseguir correr mais do que o leão? Aí ele disse, não, eu não estou correndo mais que o leão, eu estou correndo mais que você, porque a hora que o leão pegar é você, eu continuo andando e ele te devora. E é mais ou menos isso. A tática dos Estados Unidos é o sistema estadunidense do capitalismo, se essa gente começar a derruir, sobra mais para os Estados Unidos, enquanto isso, ele não sabe o que fazer com a China. Agora, por que essa crise é decisiva? Porque nessa crise, China, Rússia, eventualmente Irã, se aguentar não ser desestruturado pelos Estados Unidos, outros países mais, eles podem prosperar. Eventualmente, Brasil, é que o Brasil é tido por quintal mesmo dos Estados Unidos. Mas se aguentar não ter um Bolsonaro 2, 3, 10, filho 01, 010, não sei o que mais, filho adotivo, que é esse aí de domingo, e outros mais, tá cheio de adoção aí para ser feita. Se aguentar não cair nesse nível de horrores, até o Brasil pode estar efetivamente no BRICS, e não só estar formalmente, mas estar pujantemente no BRICS. Olhem, nesta dimensão, os Estados Unidos não conseguem mais impor um modelo, eu diria, convincente ideologicamente de respeito a direitos humanos, respeito às instituições internacionais. Isso nunca existiu e agora acabou, inclusive, a última máscara de quem acreditava que isso existia. Acabou. Então, o que os Estados Unidos têm? Tem a rapina, tem o poder brutal. Isto é uma dimensão de crise que pode ser resolvida no imediato desse jeito. Pega a petróleo da Venezuela, Groenlândia da Dinamarca, pega, não sei, a indústria da Alemanha e mais umas coisas mais. Roubando assim, aguenta uns anos. E nestes anos, quem sofre somos nós. Porque rouba da Venezuela, agora rouba não sei o que lá da Argentina, daqui a pouco rouba não sei o que do Brasil, tem que entregar de graça terras raras e qualquer coisa dessa. Muito bem. Em algum momento, no entanto, não tem condição dessa estrutura se sustentar. Por isso eu volto à esperança. Antônia, na verdade, nós precisamos começar um processo de constituição subjetiva de pessoas, mulheres e homens, lutadoras e lutadores críticos de transformação social, para, em primeiro lugar, termos intelecção. Qual é a contradição do mundo hoje? É a contradição do capitalismo. A sociedade do capital, da mercadoria, ela não tem solução. As pessoas morrem e a vida das pessoas é triste. Todo mundo passa a vida e não paga os boletos e todo mundo olha para o lado do jardim do vizinho é mais verde do que o seu. Então, está todo mundo sofrendo, todo mundo com depressão, todo mundo desse modo. Aí vem a pergunta que, inclusive, o querido Christian Dunker e o querido Luciano Elia fizeram na semana passada, querido Leonardo, que todas as pessoas se põem a fazer, Trump é louco, Trump não é louco, deixem essas categorias psíquicas de lado. O problema é, este modelo, este modo de organizar a sociedade que se chama capitalismo, ele adoece todas as pessoas dessa sociedade, não sobra uma. Umas ficam loucas, as outras ficam espertas demais, se fingem de loucas, que pode ser o caso do Trump, as outras, quanto mais burra, mais inteligente ela é, porque observem, o que adianta erudição, o que adianta saber se pelos algoritmos, se a pessoa coloca uma melancia na cabeça, ela tem 2 milhões de acessos. Alguém que pega um livro e sai lendo por aí é um prejuízo. Ser inteligente é ser burro, no final das contas. E ser Aliás, inteligência hoje a gente estava refletindo sobre isso, né? Que é a praga dos influenciadores. O influenciador coloca uma melancia na cabeça, ganha seguidores e passa a falar sobre tudo, né? Então... E aí ele pode ganhar eleição, ele vira esse aí que todo domingo em Brasília, enfim. Exatamente, pode chamar um bando de gados para levar um raio em Brasília. Então, aí vem uma questão decisiva. De que vale o saber? Eu digo, inclusive, para a universidade. A universidade é o espaço no qual não se pode contestar o capitalismo. O que serve de crítica, então, na universidade? Aquela que pode ganhar bolsa
de uma fundação dos Estados Unidos. Como exatamente eu enfrento diretamente essa dimensão, é isso. A universidade é o espaço que se limita à crítica, que pode ter bolsa de pesquisa. O que faz a imprensa, os meios de comunicação, efetivamente da reflexão crítica de um tempo histórico como 247. Tem que lutar nesses espaços dos algoritmos, YouTube e outros mais, para que o algoritmo lembre do pensamento crítico, porque, via de regra, nesse minuto, se alguém pôs a melancia na cabeça, se alguém rachou a melancia com a cabeça, se alguém fez sei lá o que com a melancia, está ganhando milhões de visualizações. Então, a pergunta central é: de quanto vale o saber científico, crítico, de transformação social, num mundo que privilegia o saber espetacular? O que é espetacular? Que vira espetáculo, de banalidade do dia a dia. Só serve este saber se nós nos apoiarmos. Porque se nós dissermos assim: sem esse saber eu não chego no amanhã, sem esse saber crítico, transformador, eu não consigo mudar o mundo, com ele já não estou conseguindo, sem ele muito menos ainda, então nós nos valorizamos para dizer: nós vamos continuar. O povo está atravessado por crise. Hoje, quem resolveu essa crise nos Estados Unidos e no Brasil foi a burrice aliada com crença religiosa. Então, as pessoas têm um sistema pelo qual elas não entendem o mundo, e o que dá solução para isso é fé, crença. Juntam os dois, dão os Estados Unidos, dão o Brasil. A Europa não tomou esse modelo. A Europa tomou o modelo de uma espécie de vaga sem sentido. Mas esses dois modelos, o estadunidense brasileiro, que é ignorância com crença, e o europeu, que é vagar sem sentido, os dois não levam a lugar nenhum. Então, no final das contas, o povo também não consegue explicar a si. O que nós temos aí é uma sociedade hipermoralizante, sem condições de pregar e de cumprir aquilo que prega, de fazer na prática aquilo que prega. Então, é uma sociedade na qual quem é de Jesus é do Satanás. Quem é que fica falando de Deus, enfim, quer matar o outro. É isso que nós temos na prática. Aí a importância de nós nos centralizarmos e nos direcionarmos para aquilo que é o decisivo, a transformação social. Se nós tivermos a esperança de que conseguimos efetivamente uma possibilidade de junção com o povo, que é o que eu falo a vida inteira, e aí o imperialismo desgraçado toma isso no pior sentido da palavra, e eu não vou mudar o sentido, vou deixar para o imperialismo fazer o que queira disso. A vida inteira eu passei dizendo: nós precisamos ter a melhor capacidade de sedução do povo e das massas para a perspectiva de transformação social. Eu disse isso a vida inteira, escrevi um livro, falei a vida inteira. Nós precisamos falar para que o povo deseje, no nível do inconsciente. Isso é psicanálise. Isto é Freud, Lacan, Althusser, Deleuze, etc. Nós precisamos efetivamente fazer com que o povo deseje outra coisa que não seja esta ração desgraçada de crença, repressão e é assim que Deus quis, é assim que não tem outro jeito e coisas mais. Porque até o liberalismo dito progressista é a raçãozinha que vai dizer: é assim, não tem outro jeito, vamos ganhar uma bolsa e fazer uma pesquisa, fazer um TCC. Essa é a desgraça da esquerda liberal. A desgraça da direita mesmo, essa brava, é acreditar que foi um raio de Deus que mostrou para alguém que ele vai ser um ungido. Isto tudo nós devemos evitar e devemos ser capazes, todas e todos nós, de seduzir um povo em um tempo histórico. Nós se aprimorarmos, se nos suportarmos, no sentido, inclusive, do support em inglês, que é nos apoiarmos, le soutien, como on parle em francês, apoiar, sustentar um ao outro, uma a outra, se nós juntas e juntos cultivarmos uma petição de unidade básica de luta, ao invés de nos matarmos, nos juntarmos, somos poucos, mas somos alguns com um nível de afeto melhor. Isso demanda um afeto de querermos-nos bem, de sermos seres humanos tendentes a gostar das outras pessoas e não a matar as outras pessoas. E aí eu convido todas e todos para que leiam o meu livro Crítica do Cancelamento, editora Contracorrente, editora 247, porque a lógica de um matar o outro, que chama cancelamento, é a lógica que esfacela a sociedade e os seres humanos. Devemos fazer o contrário, devemos nos juntar. Se nós desenvolvemos esta
forma, esta manifestação de ser no mundo, se nós desenvolvemos alguns mecanismos de tentar ter alguns aparelhos ideológicos, como, por exemplo, este que aqui temos, alguns aparelhos de ensino, cultura, outros mais, nós temos um potencial. O potencial não quer dizer que ele será cumprido, mas o potencial é efetivamente a abertura da esperança. Obrigado, Alisson. E falando nisso, né, a gente adotou uma política nova aqui, que eu até queria explicitar. Eu acabei de banir para o raio que o parto o Erilson, né, que fez aqui uma agressão. Falei no Bom Dia que assim, o Jabor fez um filme, toda nudez será castigada. Aqui no 247, toda estupidez será castigada. Toda falta de educação, estupidez, porque aqui é assim, quer dizer, a gente não tem paciência, quer dizer, são 10 anos de dedicação diária, né? Muito intensa para tentar trazer um pouco de esclarecimento, de, né, reflexo, de pensamento crítico. Aí quando vem esse tipo de agressão, quer dizer, tchau para sempre, né? Mas deixa eu trazer os comentários aqui, agradecimentos também. Aqui, ó, a Guaraci, querido Léo, querido professor, a Salete, pastora Salete Fileto, tenho 64 anos, sou muito grato ao 247 por ter me dado a consciência política que tenho hoje. É isso aí, obrigado, Salete. E a Roberta Graff, o capitalismo é antiecológico em sua essência. É um sistema de morte de pessoas e de tudo. Aliás, quem estava nesse nosso jantar ontem, o nosso editor, aproveitar para mandar um abraço para o Valim, estava com a gente, né? E ele entregou um livro para o nosso convidado, que era de um grande jurista, que era exatamente o título, A Pulsão de Morte no Capitalismo, ou o Capitalismo como um Sistema de Pulsão de Morte. Talvez você conheça esse livro também. Eu quero agradecer muito a Isabel, que nos deu aqui 5 assinaturas de presente. E é isso, então vamos em frente. A Leila Jenkins está sempre aqui com a gente também. É isso, Alisson, quero te agradecer bastante, né? Nós precisamos então marcar essa live agora, que é como mobilizar a esperança, né, num tempo de caos, desesperança e violência explícita e escancarada. Mais do que nunca, né? Socialismo ou barbárie, né? Porque do jeito a barbárie está aí, né? Só não vê quem não quer a barbárie, né? Eu quero, Leonardo querido, dizer que todo esse processo histórico que vivemos na atualidade, toda a crise que o capitalismo amplia e se baseia nela, não é que o capitalismo resolverá essa crise, ele quer essa crise. Todo esse processo é também uma crise dos sujeitos, de todas as pessoas, de cada qual de nós aqui, de todas as pessoas da sociedade. Esta crise leva a maioria à desesperança. No entanto, a crise demanda o manejo do desejo. Isso é o que Lacan, Althusser, Deleuze, Guattari, Zizek, tanta gente descobriu já há um século. O que nós precisamos é manejar o desejo. Nós queremos as glórias imbecis do tempo histórico, nós queremos colecionar mercadorias para morrer com um armário cheio de roupa, ou nós queremos efetivamente um outro modelo de glória, que é lutar pela transformação do mundo e ser glorificado de modo diferido, não no momento presente, no futuro. Se nós aguentarmos a suspensão, o manejo lateral desse desejo do imediato e cultivarmos o desejo diferido de uma grande sociedade que nos honre no futuro, nós nos apoiamos e avançamos. A Isabel Perides, que mandou aí uma palavra tão especial e deu aí também a sua contribuição. Isabel Perides eu a tomo como exemplo de outros, aí está o Vitor e tanta gente mais. Eu tomo a Isabel Perides como um exemplo. Em todo esse período, ela foi capaz de alguns gestos que me davam alento, que me davam ânimo, palavras que são fundamentais para uma pessoa que é perseguida. Não só ela, uma multidão. Então, cada qual que ajudou a uma perseguida e a um perseguido tem uma semente desta ação transformadora. E nós devemos ajudar as próximas e os próximos. E esta dimensão, eu ainda volto a dizer, nós não temos condição nenhuma de entender o amanhã do capitalismo, prevendo muito corretamente o que dá em 10 anos o capitalismo. Nós não temos essa condição. Leonardo, é a última questão que eu quero dizer aqui, se você me permite, você falou do nosso queridíssimo e grande editor,
Rafael Valim. Enorme editor, enorme. Um homem de coragem ímpar no Brasil e que efetivamente fez da editora dele Contra a Corrente uma editora que honra o nome que tem, porque anda contra a corrente. Se você me permite, querido Leonardo, eu quero indicar, enfim, sem fazer disso um elogio pessoal, mas eu quero poder aproveitar a ocasião de dizer que eu tenho um livro na Contra a Corrente que se chama Auto-Ser e o Materialismo Aleatório. Eu recomendo a leitura desse livro a todos e todas. Ele é finíssimo, baratíssimo, inclusive, está lá no site da Contra a Corrente, vocês podem comprar junto com o Crítica do Cancelamento. Neste livro eu digo, a história é toda determinada pelo modo de produção e pela exploração, pelas dominações, pelas opressões, pelo poder. Mas os eventos da reprodução da história são aleatórios. Eu não sei o que é o dia de amanhã, eu não sei o que acontece com o Trump, eu não sei se alguém aperta o botão de uma bomba atômica, eu não sei se sai uma guerra do nada, eu não sei se não sai guerra nenhuma, ou coisas dessas. De tal modo que o aleatório está na nossa vida. E por causa disso, nós não sabemos o que é o dia de amanhã. E a maior parte da humanidade, quando escuta isso que eu falo no livro, talvez seja o que há de mais sofisticado em termos de filosofia contemporânea, é a discussão do aleatório na determinação social. Leiam esse livro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a maioria escuta que nós não sabemos o que é o dia de amanhã e a maioria fica transtornada porque a maioria diz assim, eu não sei o que é o dia de amanhã. E aí vem a desesperança. Eu quero exatamente falar o contrário. Nós não sabemos o que é o dia de amanhã. Pode até ser que o mundo seja transformado em tempo muito menor do que a gente espera. Obrigado. É isso aí. Alisson, muito obrigado. Obrigado aqui ao Física e Matemática, dizendo, se os recursos fossem melhor distribuídos, poderíamos até diminuir a economia e com ela a extração de recursos naturais. É isso aí, tem muito desperdício, né? Além de ser um sistema de crise, é um sistema ancorado em desperdício. Mas aí é um outro tema para a gente falar depois. Obrigado, Alisson, e a gente se vê em breve aí. Valeu. Forte abraço. Obrigado.